Bom, gente querida, boa noite para vocês. Que bom que vocês estão aqui. Então, gente, como eu já havia dito para os irmãos, eu assisti o filme Deus Não Está Morto. Gostei dos argumentos utilizados, mas o que eu achei mais interessante no filme foi a ousadia de um aluno que não se atemorizou diante de um professor ateu e aceitou um debate. Em alguns momentos, um debate bem honesto até por parte do aluno, porque em alguns momentos ele admitia: isso eu não sei responder, isso eu não sei. Depois ele pesquisou e voltou com a resposta, voltou com a explicação. Então, gente, eu sei que muitos alunos têm ficado atemorizados, assustados, em função de alguns confrontos com professores. A imensa maioria dos professores de segundo, terceiro ano do ensino médio são marxistas e ateus, e eles fazem de tudo para demover a fé dos nossos jovens. Tentam ridicularizar o cristianismo, tentam fazer parecer que o cristão é alguém extremamente ultrapassado, leviano, enfim, retrógrado. E aí por isso eu me senti encorajado em trazer para vocês alguns argumentos que eu acredito que são muito fortes. Se você porventura encontrar algum ateu honesto, e nós vamos citar alguns ateus honestos aqui, você verá que eles se encontram muitas vezes numa situação em que não há como não se render às maravilhas, aquilo que eles têm descoberto, principalmente descobertas mais recentes da ciência. Então, para a gente começar, eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração nesse momento, que o Senhor abençoe a todos aqueles que aqui vieram, que o Senhor fortaleça a fé de cada um, que o Senhor encoraje cada um em relação a pregar o Evangelho, a se posicionar como cristão, seja na praia, na esquina ou nos meios acadêmicos. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Fala com a gente nesse momento e que o Senhor mesmo nos ilumine agora, Senhor, enquanto falamos de uma maneira diferente, como eu disse, que o Senhor esteja aqui expressando a Tua presença, tocando em nós e fortalecendo a nossa fé. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, gente, olha só, John Grisham Machen, ele observou isso já no final do século XIX, início do século XX. Ideias falsas são os maiores obstáculos para a recepção do Evangelho. Podemos pregar com todo fervor e ainda assim suceder em ganhar apenas um perdido aqui e outro acolá, uma vez que permitimos que todo o pensamento de uma nação ou do mundo seja controlado por ideias as quais, pelas irresistíveis forças da lógica, façam o cristianismo ser considerado como nada mais do que uma ilusão inofensiva. Então é isso que nós temos visto, uma tentativa de ridicularização da Bíblia, dos relatos bíblicos, dos cristãos comprometidos com Cristo no meio acadêmico, principalmente no meio acadêmico, seja de ensino médio, segundo grau, terceiro grau, a partir daí, enfim, é uma realidade que nós temos visto. Agora observe o seguinte, esse é o ranking mundial de reputação das universidades. O ranking, ele seleciona as 100 universidades mais conceituadas anualmente. Frequentemente esse ranking é revisto, refeito. E observa que coisa interessante. Das 10 primeiras faculdades, 3, Yale, Princeton e Harvard,
foram fundadas por pastores e missionários protestantes. Ou seja, os pastores cristãos protestantes jamais tiveram medo da ciência, jamais estremeceram diante de descobertas científicas. Pelo contrário, o pensamento cristão até o final do século XVIII era: quanto mais nós estudarmos a criação, mais nós daremos glória a Deus. Percebe o que acontecia? Os pastores não temiam de forma nenhuma qualquer tipo de descoberta, química, física, biológica. Por quê? O que eles tinham absoluta convicção é que, à medida que eles esmiuçassem todos esses processos, seja física, química ou biologia, eles em algum momento, ou a partir de algum momento, eles iam se encantar com a maravilha da criação de Deus. Esse aqui é um trecho do Estatuto de Harvard. Quando Harvard foi fundado, esse trecho foi inserido no Estatuto da universidade e vigora até os dias de hoje. Então vejam só, das 10 faculdades top do mundo, 3 foram fundadas por pastores protestantes cristãos, sendo que a top de todas traz no seu estatuto social a seguinte declaração: cada estudante deve ser simplesmente instruído e intensamente impelido a considerar que o propósito principal de sua vida e de seus estudos é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, que é a vida eterna. João 17,3, tal qual está transcrito aqui, tal qual está escrito no Estatuto Social de Harvard desde a sua fundação. E aí eu transcrevi João 17,3 aqui ao lado, para que a gente relembre esse versículo. E ele diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, gente, tendo isso como fundamento, Harvard produziu 44 prêmios Nobel. De Harvard saíram 7 presidentes americanos, sendo que Barack Obama, o presidente atual dos Estados Unidos, é um deles, foi formado em Harvard. Saíram nomes que revolucionaram a tecnologia: Bill Gates, Mark Zuckerberg. Portanto, os cristãos jamais temeram qualquer tipo de confronto ou de análise científica. Johannes Kepler, astrônomo, formulou as 3 leis fundamentais da mecânica celeste, conhecida como as leis de Kepler. Disse o seguinte: o objetivo principal de toda investigação científica deveria ser descobrir a ordem racional e a harmonia determinados por Deus. Esse era o pensamento. Esse era o pensamento dos acadêmicos cristãos. Esse era o pensamento dos pastores. Era assim que eles viam. Ontem o professor Vitor Popesco, conversando comigo a respeito desses assuntos, ele falou de uma descoberta de Kepler magnífica. Kepler foi o primeiro cientista que percebeu que os planetas, com a sua rotação, emitem um som. Os planetas rodam e, à medida que rodam, emitem um som. O universo produz sons como se fossem músicas que louvam a Deus continuamente, permanentemente. Então, gente, quando a gente parte para essa discussão, como aqui nós vimos no filme, é verdade, ninguém pode provar a existência de Deus, mas também ninguém pode provar a sua inexistência. Essa verdade já se bastaria para que nenhum cientista honesto, ateu que seja, nenhum cientista honesto, partisse do pressuposto que Deus não existe. Porque se ele não pode provar, se nós não podemos provar a existência de Deus, eles não podem provar a inexistência de Deus. Portanto, em todas as suas buscas, em todas as suas pesquisas, eles não deveriam partir do princípio de desconsiderar a inexistência como um fato concreto,
como algo reconhecido, como algo absolutamente seguro. Então, essa declaração já seria suficiente para que nenhum cientista fizesse essa afirmação do seu próprio teísmo com convicção. Mas o que acontece? Quando um cientista entra num laboratório, no seu ambiente de pesquisa, ele traz consigo uma série de pressuposições. Ele entra trazendo no seu coração um monte de conceitos, um monte de ideias a partir das quais ele construirá o seu raciocínio. Não existe a possibilidade de um cientista ser absolutamente, perfeitamente, completamente isento na sua análise. Quando ele entra para começar a sua pesquisa, ele já traz uma carga de valores, ele já traz uma série de pressupostos que pesarão de maneira muito contundente nas suas afirmações, nas conclusões do seu trabalho. Então, gente, seria Gênesis, de fato, apenas uma mitologia? Seria apenas uma linguagem simbólica, destituída de qualquer crédito racional científico? Será que o cristianismo suportaria uma prova mais consistente, mais acurada no que diz respeito a um confronto racional? Então, gente, vamos falar inicialmente sobre as origens do universo, as teorias sobre a origem do universo. As principais correntes filosóficas são a naturalista, que é abraçada pelos ateus, que afirma que o universo é produto de forças cegas e sem propósito. E ateísta, que afirma que fomos criados por um Deus todo-poderoso, que nos ama e tem um propósito para nós. Existem outras correntes com menos importância. Então, gente, o naturalismo. O que é o naturalismo? Naturalismo é uma cosmovisão, uma filosofia, e no meu entender, não estaria errado dizer que é a religião abraçada pelos ateus. O que diz o naturalismo? O naturalismo diz o seguinte: a natureza uniu aleatoriamente todos os elementos químicos que formaram a primeira célula viva, e através de mecanismos darwinianos, a natureza, percebe? Como uma coisa só, abstrata, que tem vontade própria, que toma decisões. A natureza desenvolveu formas complexas de vida, e finalmente os seres humanos com sua consciência e inteligência. A natureza, na maioria das vezes escrito com N maiúsculo, é essa coisa que a gente vê muito por aí, a mãe natureza, como essa entidade, como essa divindade. Tem vontade, tem desejo, toma decisão, tem poder de influência, tem poder de fazer acontecer. Essa corrente do naturalismo. Olha que coisa interessante, essa revista. Na verdade, super interessante. Super interessante, assim que diz o site. O site para quem ama conhecimento. Olha só, hein, gente. Super interessante. O site para quem ama conhecimento. E aí vem lá a revista. Darwin, o homem que matou Deus. Meus irmãos, primeiro, essa revista ela já é notadamente anticristã. As reportagens delas são muito mal feitas. Eu já li algumas reportagens sobre Israel, o Antigo Testamento. A impressão que dá é que os repórteres que a redigem buscam manchetes sensacionalistas, não se dão o trabalho de fazer uma mínima pesquisa que seja, porque a impressão que eu tenho, tudo que eu já vi escrito ali sobre Israel, reino de Davi, reino de Salomão, Antigo Testamento, você vê em loco, você diria assim, gente, um cara que viu isso aqui com os próprios olhos, que se deu o trabalho de pelo menos a Israel para escrever uma matéria a respeito desse país, jamais escreveria o que os repórteres de Super Interessante escreveram. Percebe que existe um pressuposto, existe um preconceito
por trás de tudo aquilo que nós fazemos. Então, o repórter, ele parte do princípio que Darwin está tão correto, as suas ideias estão tão certas, que o que a reportagem diz é: a partir do momento que Darwin redigiu sua teoria, Deus se tornou absolutamente desnecessário. O homem já entendeu como todas as coisas do mundo funcionam, como a vida aconteceu e chegou até os nossos dias. Deus se tornou desnecessário até o ponto que ele usa essa expressão: o homem que matou Deus. Carl Sagan é defensor do naturalismo, o ferrenho defensor do naturalismo. Ele conseguiu passar lá nos Estados Unidos essa ideia de que o naturalismo ele era uma ciência. O naturalismo é fundamentalmente um estudo aprofundado da ciência. No entanto, ele sempre terminava os seus programas com essa afirmação: a natureza é tudo o que é, sempre foi ou sempre será. Gente, se nós estamos falando de ambiente acadêmico, se nós estamos falando de pesquisa, se nós estamos falando de afirmação científica, o que há de científico que pode ser efetivamente comprovado numa afirmação que diz que a natureza é tudo o que é e sempre foi? Se a gente não consegue olhar muito mais do que alguns poucos mil anos atrás, com absoluta segurança, o resto se torna teoria em cima de teoria, pensamentos, análises, a meu ver, tão abstratos. O que há de científico nessa afirmação? Então, olha só, vamos fazer um passeio do macro ao microcosmos. Estamos aqui a 10 milhões de anos-luz de distância do planeta Terra, que é medida da seguinte maneira: se você conseguisse viajar à velocidade da luz, que é a maior velocidade conhecida e possível, você levaria 10 milhões de anos para chegar lá. Ontem, conversando com o Vitor, eu falei: isso para mim depende mais de fé do que você ler a Bíblia e acreditar no que ela diz. Mas vamos supor que você tenha conseguido chegar a 10 milhões de anos-luz de distância da Terra e olhasse na nossa direção. Então, seria essa provavelmente a visão que você teria. Estamos a 10 milhões de anos-luz da Via Láctea. 1 milhão de anos-luz. 100 mil anos-luz. 10 mil anos. Já vemos as estrelas na Via Láctea. 100 anos-luz. 10 anos. Aparece o sistema solar naquele pontinho. O Sol fica mais brilhante, 1 trilhão de quilômetros, 100 bilhões de quilômetros. As órbitas dos planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e Júpiter. Vênus e Terra. Agora a órbita da Lua em volta da Terra. Lua em volta da Terra, 1 milhão de quilômetros. A Terra. Aí não precisa falar. Infelizmente a gente vai descer nos Estados Unidos, não deu para descer aqui no Brasil. Flórida. Estamos descendo num laboratório que fez essas imagens. Um carvalho, estamos a 10 metros de altura, 1 metro de altura. Você vai ver, 10 centímetros, 1 centímetro, 1 milímetro, 10 microns, 100 microns, 10 microns. Núcleo da célula, uma cadeia de DNA, os filamentos, blocos de nucleotídeos do DNA, a trajetória de um elétron num átomo de carbono dentro daquilo tudo, a parte da órbita de elétron, o espaço vazio entre a superfície do átomo e o núcleo do átomo de carbono, face a face com o próton, que até então era a menor partícula conhecida quando esse vídeo foi feito. Agora já existem outros. Então, gente, a pergunta que vem é: a gente veio lá de
10 milhões de anos-luz de distância da Terra. Entramos até o microcosmos. A pergunta que fica, seriam essas forças que regem todos esses sistemas, todos esses planetas, tudo isso, essas forças, leis, princípios, distâncias, condições, produto do mero acaso? Mero acaso. Vamos em frente. Aristóteles, filósofo grego, 3 séculos antes de Cristo, ele disse o seguinte, veja só, isso aqui é filosofia de Aristóteles: o universo nunca foi gerado, nem é possível perecer, não teve começo, nem terá fim, visto que a matéria, ela mesma, nunca foi gerada. Percebe o que Aristóteles falou? Sintetizando, nada foi criado, tudo sempre existiu, parecido com Carl Sagan, só que ele era um filósofo há mais de 2000 anos atrás, falou a sua maneira. Então, nada foi criado, nada será destruído, tudo sempre existiu e tudo continuará sendo da mesma maneira. Século XVIII, Antoine Laurent de Lavoisier, químico francês, que foi considerado o criador da química moderna, também mandou essa pérola: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Eu sei que teve gente que ficou arrepiada só de lembrar das aulas de... Isso aqui é aula de quê? Química ou física? Química, nem me lembro. Mas o que importa a gente saber? Desde Aristóteles, passando por Lavoisier, até agora, acreditava-se que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Até que surgiu a teoria do Big Bang. O que diz a teoria do Big Bang? Que todo o cosmos resulta da explosão de um átomo primordial. Eu prefiro acreditar que foi Deus que fez. Mas essa teoria hoje, que está vigorando, que os cientistas acham que é a mais correta. Ou seja, houve um átomo, que eles chamam de átomo primordial, que num certo momento explodiu, todas as coisas vieram a existir a partir daí. Uma coisa interessante, o Georges Lemaitre, cosmólogo belga, que foi o primeiro a fazer esse tipo de consideração, que começou a cunhar a teoria do Big Bang, ele era padre, ele era um padre católico. E aí eu peguei esse esquema da revista Veja, como que a partir da explosão todas as coisas vieram à existência. A explosão gerou um enorme calor. O Lemaitre, ele diz o seguinte: quando ele começou a fazer essas descobertas, e essas descobertas pareciam consistentes, pareciam bem fundamentadas, ele tinha argumentações sólidas e consistentes, o Lemaitre disse o seguinte, que essa percepção que ele passou a ter de como o universo foi formado era mais ou menos a ideia que ele tinha todas as vezes que ele lia a Bíblia em Gênesis, aonde estava escrito: disse Deus, haja luz. Então, essa explosão, segundo os cientistas, precisou ter ocorrido com uma certa força muito precisa, porque se ela fosse um pouco mais fraca, o universo não se expandiria e teria se desintegrado por si só. Se fosse forte, não haveria as órbitas celestes de seus diversos astros. Eu vou pegar a declaração de Paul Charles William Davis, cientista, físico britânico, escritor, apresentador, professor do Centro Australiano de Astrobiologia da Universidade de Sydney, doutor pela Universidade de Londres, trabalhou nas universidades de Cambridge, Newcastle e Adelaide. Seus campos de pesquisa são cosmologia, teoria quântica de campos e
microbiologia. Religião declarada, não possui, tá certo? Por que eu li o currículo sucinto dele? Para você entender a declaração que ele fez. Veja só, não partiu de um cristão, tá certo? Não partiu de um cristão, não partiu de um católico, não partiu de um protestante, não partiu de um crente. Partiu de um físico que declara que não tem religião. O que ele diz? Todo o universo se expande a uma taxa precisamente correta de 1 para 10 elevado a 60. Esse é um dos grandes mistérios da cosmologia. A teoria do Big Bang é o lugar do universo onde há espaço até para o mais duro materialista acreditar em Deus. Não estamos falando de religião, estamos falando de ciência e de observação de fatos. Aí vem um outro cientista, Heinz Rudolf Pagels, físico americano, professor adjunto da Universidade Rockefeller, diretor executivo da Academia de Ciências de Nova York, PhD em Física das Partículas Elementares pela Universidade de Princeton. O que ele falou? O universo parece ter sido feito sob medida para a vida. Isso é o que mais perto se pode chegar de Deus. Só um parênteses. Estamos lendo aqui professores que declaram que não tem religião, mas adiante vão aparecer outros que falam que são ateus, religião declarada ateísmo. E quero dizer que por causa das declarações que deram, foram profundamente hostilizados dentro do ambiente acadêmico. A teoria do Big Bang mostra que o relato bíblico de Gênesis é muito mais próximo da realidade do que as ideias de Aristóteles e Lavoisier. Qual a conclusão que a gente chega? Por cerca de 2.300 anos, a ciência estava equivocada e a Bíblia tinha razão. Pô, gente, dá glória a Deus aí. Pô, glória a Deus. Origem da vida. Existem duas possibilidades principais. Existem outras, essas são as principais. A teoria aleatória e a teoria que agora alguns cientistas chamam de design inteligente. Primeira teoria, teoria aleatória. O que essa teoria diz? Que a vida surgiu absolutamente ao acaso. Veja só, sabe o que é isso? Isso aqui não é átomo, próton, nada disso. Isso aqui a gente conhece. Isso é um cubo mágico. Enfim, a brincadeira consiste em você rodar o cubo para um lado e para o outro, até que todas as cores fiquem alinhadas, tá certo? Cubo mágico. Então, gente, vou chamar esse astrônomo Sir Fred Hoyle, que é ateu, religião declarada, ateísmo. Astrônomo britânico, diretor do Instituto de Astronomia da Universidade de Cambridge. Percebe? A gente não está falando de qualquer pessoa, são pessoas embasadas, são pessoas que têm um currículo, são pessoas consideradas. O que o Fred falou? A probabilidade da vida ter surgido ao acaso é a mesma de se alinhar 10 elevado a 50 pessoas cegas, dando a cada uma delas um cubo mágico, os quadradinhos desordenados, e descobrir que todas encontraram a ordenação ao mesmo tempo. Percebe? Ou seja, a quantidade de variáveis para que a vida viesse a existir pelo absoluto acaso, segundo a declaração de um ateu, não de um cristão, porque seria tendencioso, mas segundo a declaração de um ateu declarado, seria a mesma que, aí eu botei lá em cima da cor amarelinha, o que é 10 elevado a 50, aquele número ali. Se você pegar do lado de cá para lá, os 3 primeiros números, a casa dos milhares, depois milhões, depois bilhões.
7 bilhões, para você ter uma ideia, é a população, mais ou menos a população mundial nos dias de hoje. Dá para você ter uma noção de quantas variáveis teriam que se encaixar aleatoriamente, no mesmo instante, para que a vida viesse a existir? Aí chegamos na teoria do design inteligente. Um ser inteligente, diz a teoria, criou e mantém o universo. Vocês conhecem esse lugar aí? Fica na subida da Serra de Teresópolis. É conhecido como Dedo de Deus. Por que é conhecido como Dedo de Deus? Porque a formação rochosa, ela dá a impressão de ser um dedo apontando para o céu. E vocês também conhecem esse lugar, a estátua do Corcovado, o Cristo Redentor. O que nós podemos afirmar quando comparamos essas duas esculturas? A gente está falando, veja só, a teoria do design inteligente, ela está combatendo a teoria do aleatório, do ter surgido ao acaso. Então o que a gente pode afirmar em relação a essas duas esculturas? O chamado Dedo de Deus, olhando, você pode afirmar, essa construção, ela surgiu, ela foi feita, elaborada, trabalhada ao acaso. A força dos ventos, a força das águas, talvez, sei lá, um terremoto, um passado distante, tenha formado essas rochas, sem que houvesse necessariamente uma mente de um escultor trabalhando nela. Mas ninguém em sã consciência olharia para uma obra como a do Corcovado e diria: essa obra de arte, ela chegou aí por acaso. Foi um mero acaso que o construiu. Então, gente, o que foi o decifrar do genoma? O desenho é uma cadeia de DNA e o genoma é a informação que a cadeia do DNA traz. O genoma humano é isso, é o código químico com todas as instruções para fazer o ser humano e para que ele funcione. Quando o genoma foi desvendado, o que os cientistas descobriram não foi um apanhado aleatório de moléculas. O que os cientistas descobriram foi uma mensagem inteligente. Olha que coisa. É a declaração do Charles Colson. Charles Colson foi escritor, ativista político e conselheiro do presidente Richard Nixon. Charles Colson diz o seguinte: a quantidade de informação do DNA é impressionante. Uma única célula do corpo humano contém tanta informação quanto a Enciclopédia Britânica, todos os 30 volumes, 3 ou 4 vezes mais. E pesquisando, eu achei um dado muito interessante, que foi o seguinte: o primeiro rascunho do genoma, que foi feito em 99, ele possuía 3 bilhões de letras. 3 bilhões de letras, e ainda não estava completo. Eu queria saber quantas letras tem na Enciclopédia Britânica, eu só descobri que tem 40 milhões de palavras. Se alguém depois puder aproximar esses cálculos, seria interessante. Mas quando o presidente Bill Clinton foi informado do desvendar do genoma, ele fez a seguinte declaração: hoje, disse ele, Clinton, estamos aprendendo a linguagem com a qual Deus criou a vida. Ficamos ainda mais admirados pela complexidade, pela beleza e pela maravilha da dádiva mais divina e mais sagrada de Deus. Isso é uma caverna não sei como é que pronuncia isso, na França.
E os cientistas estimam que essas inscrições, elas tenham mais ou menos 30 mil anos de idade. Foram feitas há cerca de 30 mil anos atrás. Então vejam o que acontece. Um cientista, e vou citar um caso real de um desses cientistas, o famoso ateu Richard Dawkins. Ele entrou numa caverna na China e ele viu umas inscrições, um rabisco ainda mais primitivo do que esse que eu estou mostrando para vocês da França. Ele entrou na caverna, olhou para o rabisco e disse: no passado houve vida inteligente aqui nesse buraco, nessa caverna, nesse lugar. Eles deixaram um sinal. Olha o rabisco na parede. Então, gente, a pergunta que eu faço é: seria coerente afirmar que um rabisco numa caverna foi feito por um ser inteligente e as mensagens de um genoma que numa única célula precisam de 3 enciclopédias britânicas para serem redigidas, foram pelo mero acaso? Percebe? Os cientistas, eles não hesitam em dizer que na caverna houve vida. Mas a partir do momento que eles leem o genoma e percebem que ali não se encontram aglomerados aleatórios de letras, mas uma mensagem escrita, inteligente, eles se recusam a aceitar. Há algo mais do que mera ciência nisso. Por quê? Deus nunca morre. Suas digitais estão em toda a natureza. Vou apresentar mais um ateu para vocês. Craig Venter, bioquímico, empresário, multimilionário americano. Craig participou do projeto Genoma Humano. Ele conseguiu uma proeza que foi montar uma cadeia de DNA com 1 milhão de pares, de bases, e ele compôs essa cadeia de DNA fora de uma bactéria. Depois ele inseriu essa cadeia em uma bactéria, e essa segunda bactéria na qual ele inseriu essa cadeia passou a ter as características escritas por ele na cadeia que ele produziu. Na ocasião que isso aconteceu, eu me lembro de ter lido algumas manchetes na mídia que diziam assim: foi criada vida em laboratório. Outra: não precisamos mais de Deus. Então, gente, olha só, essa foi a manchete em função dessa descoberta, dessa invenção do Greg. Você está lendo o jornal da sua casa e aí vem essa notícia. Você chegou em casa, está lá o âncora do telejornal lá, e ele dá essa notícia: cientistas criam vida em laboratório. Qual a sua conclusão? O que você vai dizer a respeito disso? Os naturalistas e ateus imediatamente concluem: não precisamos mais de Deus. E nós cristãos, o que diríamos? Gente, vejam só, quem está afirmando que a Bíblia aconteceu de forma aleatória são eles, não somos nós. O que nós declaramos é que houve um ser inteligente que gerenciou minuciosamente cada detalhe daquele ambiente, de forma que ele se tornou completamente propício, apropriado, para que a vida efetivamente existisse e se mantivesse. Quem diz que houve uma mente controlando um sistema para que a vida viesse a existir, somos nós. Então, como nós responderíamos a isso? Eu responderia da seguinte maneira: ainda que eles venham, eles não geraram vida em laboratório. Foi essa manchete da mídia, porque eles não entenderam a descoberta. Mas se
essa manchete for real e um dia vier a aparecer por aí. De fato, conseguiram finalmente criar vida em laboratório. O que você diria? Gente, eu diria o seguinte: não houve surpresa nisso. A surpresa seria se os cientistas pegassem toda essa parafernália química, com todo esse sistema, jogasse na parede e voltasse quicando um coelhinho. Isso é o que eles dizem. Talvez não da primeira vez, mas se ele insistir em jogar de novo na parede, se ele insistir de novo, se ele jogar 1 milhão de vezes na parede, 1 bilhão de vezes na parede, algum momento vai voltar o coelhinho, o sapo, o jacaré. É isso o que o ateu acredita, é isso que o ateu prega, e é isso que ele alega ser científico. Você percebe? O que tem de ciência nisso? Se não pressupostos de ateísmo. Ficam aqui algumas perguntas para você fazer para o seu professor ateu fundamentalista. Aqui eu quero dizer o seguinte, que existe o ateu de verdade. O ateu de verdade, gente, é o seguinte: o cara não está nem aí para Deus, o cara nem se importa, não quer conversar sobre isso, está tranquilão, vai jogar a bola dele, vai levar a vida, porque daqui a pouco ele vai morrer, vai sumir tudo, vai desaparecer, então ele vai viver a vida dele. E existe o falso ateu, que são esses que estão próximos de nós, o professor dali do cursinho, que insiste em humilhar os alunos cristãos. Esse é um falso ateu, porque ele está profundamente incomodado com aquilo em que você crê, ele está profundamente incomodado com a possibilidade de Deus ser real, de Deus existir. Então ele se incomoda. Então pergunta para esses que são os fundamentalistas, que são os militantes do ateísmo: por que vocês ensinam a teoria de Darwin como se fosse uma lei irrefutável? A teoria é uma mera teoria, como todas as outras que existem. Por que esses professores pregam nas suas salas de aula o darwinismo como se fosse ciência e que fosse algo absolutamente comprovado? Segundo, peça para ele, por favor, cite o exemplo de uma única espécie que tenha evoluído em outra. Os exemplos do darwinismo, para começar, os discípulos de Darwin já confessaram que forjaram as mostras das suas pesquisas, e ainda assim, mesmo depois de décadas deles reconhecerem que forjaram, deles admitirem que forjaram, vem nos nossos livros de ciência mostrando como um fato real do darwinismo, gente. Então pergunte para ele, por favor, me diz uma única espécie que o darwinismo tenha tido razão. O que significa isso? O exemplo que a gente vê nos livros segundo grau. O bico do pássaro lá de Galápagos. Gente, olha só, tudo bem, o bico do pássaro mudou, maneiro, o pássaro se adaptou à sua realidade, mas o pássaro continuou sendo pássaro. O peixe lá não sei de onde, que mudou, continuou sendo peixe. Uma espécie não mudou a tal ponto de virar uma outra espécie, entende? O cachorro não virou galinha, o sapo não virou papagaio. Isso não existe absolutamente um único exemplo. Se você insistir em perguntar, você vai ver que o professor não tem nenhuma resposta, ele não tem solução. Outra coisa, pergunte para o seu professor, como você explica a evolução de um olho? E se ele lhe der uma resposta muito rápida e fácil, você pode ensinar para ele o seguinte: professor, o senhor sabia que Darwin deixou registrado que ele sentia pânico, ele sentia cólicas abdominais de pensar que um dia, publicamente, poderiam lhe fazer essa pergunta? Porque um olho não tem como evoluir, ou o olho enxerga, ou ele não enxerga. Não existe como um olho começar ouvindo e daqui a pouco ele está enxergando alguma coisa. O olho ou vê ou não vê. E Darwin, sabendo disso,
ele se contorcia de dor que algum dia alguém lhe perguntasse em público isso. Essa pergunta aqui é do Francis Schaeffer. O que aconteceria se um peixe desenvolvesse pulmões? O que aconteceria, gente? Morreria afogado. Primeira coisa, o peixe desenvolveu pulmões. Primeira coisa que vai acontecer, aquele peixe morre afogado. Acabou a evolução da espécie. Então, eu quero concluir, gente, dizendo o seguinte. Olha só, não precisamos... Aqui eu tirei essas duas primeiras do livro, tá? Do filme. Não precisamos cometer nenhum suicídio intelectual para crer que a Bíblia tem razão. Você percebe? É muito mais uma questão de fé do que uma questão de ciência pura, legítima. Relembrando, lá no início que nós falamos, nós cristãos temos que ser os primeiros da fila da busca da verdade. Se nós achamos que tem alguma coisa esquisita, mal explicada, nós temos que ser tão honestos que vamos dizer, somos os primeiros a sair fora dessa fila. Nós queremos estar na frente da busca do que é de fato, da verdade, da realidade. Nós não queremos ser enganados. Então não precisamos cometer suicídio intelectual. Segunda coisa, a declaração do John Lennox. Eu tive o privilégio, Deus foi muito bom comigo, de conhecer pessoalmente John Lennox, que foi citado no filme. Eu assisti uma palestra com ele, e ele é uma pessoa assim, amabilíssima. O que ele falou? Bobagem continua sendo bobagem, mesmo falada por cientistas famosos. Bobagem é bobagem, mesmo falada por cientista famoso. Não importa o cientista que falou, se ele falou bobagem, ele falou bobagem, coitado dele. Agora, por que há tanta relutância dos cientistas ateus em aceitar, analisar a existência de Deus? Por que o professor do colégio é tão agressivo com você? Por que o colega de trabalho, talvez, dependendo do lugar onde você esteja, é tão mordaz nas suas críticas à nossa fé? Olha só, porque se Deus existe, a busca pela forma como todas as coisas vieram a existir, torna-se relativa. Conhecer o Criador e saber o que Ele quer de nós, torna-se o mais importante da vida. Percebeu? A grande resistência, o grande obstáculo, o grande bloqueio, é que se eu for partir do pressuposto que existe um Deus, vai que eu comece a descobrir evidências de que isso é real. Gente, e agora? Agora eu tenho que saber quem é Ele e, mais ainda, o que Ele quer de mim. Saber como tudo veio a existir ficou absolutamente secundário, relativo, fica para outro dia. Eu quero concluir com Blaise Pascal, físico, matemático, filósofo, teólogo, francês. O Blaise Pascal fez a seguinte proposta. Ele diz assim: diante de tudo isso, aposte tudo em Deus. Se você ganhar, ganha tudo. Se perder, não perde nada. Se o que a Bíblia afirma, se aquilo que nós declaramos que cremos for verdadeiro, gente, olha que coisa maravilhosa. A gente vai herdar o céu. Nós vamos morar eternamente com Deus. Se o ateu estiver correto, a gente vai morrer, ninguém perdeu absolutamente coisa nenhuma. Então, gente, aposta tudo. Se você ganhar, leva tudo. Se perder, você não vai perder absolutamente coisa alguma. A gente tinha pouco tempo, então eu deixei aqui uma bibliografia sugerida para vocês. E agora, como viveremos, do Charles Colson, aquele assessor do presidente Richard Nixon. A história dele é muito interessante. Charles Colson, ele foi preso por causa do escândalo do Watergate, e na cadeia ele se converteu a Jesus. Começou um ministério em presídios. É muito interessante a história dele.
Verdade Absoluta, de Nancy Pearcey, Mostre-me Deus, de Fred Hearing. Ele faz uma análise das mais recentes descobertas cosmológicas, o que os céus falam a respeito de Deus. Eu estou vendo algumas pessoas tirando foto daqui, mas fica em paz. Eu vou colocar todos esses slides, tudo, do jeito que eu mostrei aqui para vocês, no grupo da igreja, no grupo do Facebook, grupo do Gol, coisa assim. Fica tranquilo, você vai baixar todos os slides. Inclusive, para você lembrar de fazer a pergunta para o professor. A linguagem de Deus, Francis Collins. Francis Collins, gente, muito interessante. Ele fez parte da equipe do Greg, que eu mostrei lá atrás, que foi o cara um dos que participou do projeto Genoma Humano, o que fez a cadeia com o DNA, com 1 milhão de pares. O Francis Collins fez parte da equipe. Depois que ele desvendou o genoma, ele falou, não tem jeito, eu tenho que me converter. E ele se converteu depois da sua descoberta, em função da sua descoberta. O delírio de Dawkins, que é a resposta do Alistair McGrath para o Richard Dawkins. O Richard Dawkins, ele teve uma infância religiosa. Eu não me lembro se ele era luterano, anglicano, enfim, o que ele era. Mas ele, a partir de um certo momento, apostatou da fé. O Alistair McGrath seguiu o caminho contrário. A sua família não tinha qualquer formação, mas à medida que ele se aprofundou no estudo científico, ele se converteu. Ele falou, foram tantas evidências que não teve jeito. Então, Alistair McGrath, ele é colega do Richard Dawkins e viveram um período de sua vida juntos, até que começaram os debates a respeito do teísmo e do ateísmo. Evidências que exijam veredito foi escrito por Josh McDowell. Josh McDowell teve uma infância numa igreja cristã, depois ele se afastou completamente, ficou com raiva de Deus e começou a fazer pesquisas para provar que o cristianismo era mentira. Mas ele acabou reunindo tantas evidências a favor da fé cristã, que ele escreveu um livro que ele denominou Evidências que Exijam Veredito. Mas foram tantas evidências que ele escreveu um segundo volume, volume 1, volume 2. Foi dele também o livro Mais que um Carpinteiro, muito interessante. Não tenho fé suficiente para ser ateu, de Norman Geisler. Gente, vou postar isso aqui daqui a pouco no grupo da igreja e do Gol, mas o que eu queria dizer para vocês eu fiquei muito encorajado com a atitude do rapaz no filme. Eu sei que é só um filme, mas poderia ser realidade no nosso meio. Por isso que o estudante cristão, ele tem que ser um estudante de ponta. Você que estuda, você tem que glorificar a Deus através do seu estudo. Você que tem tido oportunidade, porque os seus pais lhe bancam, porque você mora num país livre, em que você pode exercer, enfim, de toda a liberdade que nós temos aqui, você precisa usar isso para se tornar um exemplo, um modelo, um estudante de excelência que vai honrar e glorificar a Deus através do seu comportamento, através da sua ética e através da competência que Deus vai lhe dar lá também. Então, muitas dessas pessoas aqui não tiveram a oportunidade inicial que nós tivemos. Temos tido oportunidade, podemos chegar lá. O estudante cristão, ele precisa ser, se tem possibilidade disso, uma pessoa culta, para ele fornecer essa base para os irmãos, para os amigos, para as pessoas, para que a igreja tenha essa convicção. A nossa fé, ela não é tão vulnerável quanto o professor lá do cursinho procura fazer parecer que é. Existe uma consistência na fé cristã. E aí eu digo para vocês, se ao longo de mais de 2000 anos, acharam que Aristóteles tinha razão, acharam que Lavoisier tinha razão, e agora recentemente descobriram que não, que havia equívocos ali, falhas, a ciência errou. Ao longo de mais de 2000 anos, jamais encontraram um erro sequer na Bíblia Sagrada. Ela permanece
Impérios já tentaram exterminá-la e não conseguiram. Já tentaram levantar todo tipo de história para desmerecer a Bíblia, para desacreditar a Bíblia, mas ela permanece aí. E sabe por quê, gente? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Se você tiver dúvida, fique com a palavra. Se a ciência contradizer a palavra, fique com a palavra. Daqui a pouco a ciência vai contradizer a si própria e a Bíblia vai permanecer, irmãos. A Bíblia é a palavra de Deus. Creia dessa maneira. Então eu quero encorajar vocês. Não se abatam diante dos professores ateus, militantes que porventura vocês tenham. Não se sintam enfraquecidos, não se sintam desmoralizados. Na verdade, ore pelo seu professor, ore por ele. Ele está profundamente angustiado com a possibilidade de Deus de fato existir. Deus vai lhe dar graça, para que você dê testemunho, para que, quem sabe, num prazo curto de tempo, alguns desses professores estarão aqui com você, louvando a Deus e agradecendo a Deus pela sua vida, que Deus lhe usou para transformar a vida do professor, a vida da sua turma e talvez todo um colégio. Vamos fazer uma oração? Senhor querido, a nossa oração é essa: dê graça, sabedoria, intrepidez, cultura, inteligência, sabedoria, conhecimento a todo o teu povo. Como a Bíblia diz, temos que estar preparados para prestar contas da nossa fé a todo aquele que nos pedir. Tira do coração dos meus irmãos aqui qualquer temor em relação a esse tipo de confronto, que fique claro, gravado nos nossos corações. Na verdade, não precisamos de provas bíblicas para fundamentar a nossa fé. Não é isso, Senhor. Mas para que a gente perceba que a fé cristã, que a fé bíblica, ela é consistente, forte, vigorosa, e que, ainda que todos venham a negá-la, ela permanecerá para todo sempre. E aquele que fizer dela a sua morada, esse encontra o caminho da vida perfeita, eterna e para todo sempre. Aleluia. Então, Senhor, dá graça aos nossos jovens que se encontram em meio a toda essa batalha de ideias, de argumentações, de questionamentos, que eles se sintam fortalecidos, como orei há pouco, que se preparem para responder de maneira própria, com graça e contundente a todo aquele que lhe pedir a razão da sua fé. Essa é a nossa oração nessa noite, Senhor, e nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Amém.